Oi, oi, meus vestibulandos nota 1000. Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Bom, hoje é a nossa segunda aula e nós vamos falar sobre a estrutura básica do Enem. Lembrando que o gênero cobrado é o gênero dissertativo argumentativo, e eu queria muito trabalhar essa aula com vocês, porque na primeira proposta que eu coloquei para vocês como um filtro, né, a gente teve bastante problema com isso, então eu espero que com essa aula vocês consigam melhorar, né, gradualmente aí, no decorrer do ano. Bom, então primeiro vem a pergunta, né? Como eu devo organizar minha redação? Como eu devo começar essa organização? Então a gente tem que sempre pensar que a nossa redação tem que ter um parágrafo de introdução, primeiro parágrafo da sua redação vai ser o parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu, particularmente, acho que 2 parágrafos são suficientes, sabe? Você desenvolve um argumento no primeiro, outro no segundo, e tá tudo certo. Desde que você consiga organizar bem as suas ideias. Agora, se você sentir necessidade, achar que você tem muita coisa para falar e não conseguiu organizar muito bem as suas palavras em 2 parágrafos, aí você constrói um terceiro. Mas eu não acho que tem necessidade disso, né? E um último parágrafo de conclusão. Lembrando que nessa conclusão a gente tem que ter uma proposta de intervenção. Muitas pessoas não colocaram uma proposta de intervenção, então eu vou ressaltar para vocês o que é essa proposta, tá? A proposta de intervenção, ela vai ser uma solução para resolver o problema que foi dado. Vocês podem perceber que sempre na redação do Enem eles vão trazer uma problemática para você debater. Então essa proposta de intervenção vai ser uma forma de solucionar esse problema, na sua visão, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre cada um dos parágrafos, porque hoje o intuito é vocês saberem como que ela deve ser estruturada e o que vocês podem ou não fazer, tá bom? Porque depois a gente vai ter aulas, né? Nós teremos aulas específicas para cada parágrafo, onde eu vou estar dando exemplos, vou estar trabalhando melhor com vocês, tá bom? Ainda sobre a organização, o título do seu texto ele é opcional. Então você pode escolher se você quer fazer um título ou não. Mas se você se sentir confiante de que você consegue construir um título legal, você pode construir esse título, porém ele vai contar como linha escrita. Então lá na folha do Enem, né, como já está descrito aqui no próximo tópico, você tem que escrever um mínimo de 7 linhas e um máximo de 30. Então, lá na folha de redação do Enem, já vai ter uma folha com as 30 linhas contadas, tá bom? Então, se você for construir um título, você vai escrever uma linha de título e 29 de texto, certo? Bom, se o seu texto ele tiver menos de 7 linhas, o seu texto nem vai ser corrigido, tá? Ele vai ser zerado e é isso, gente. Acabou até ano que vem. Agora, se você passar de 30 linhas, o seu texto ele vai ser corrigido, mas ele vai ser corrigido até a linha número 30. Se o bonitão quiser escrever uma palavra abaixo da linha número 30, não vai ser corrigido, tá, gente? Então só vai ser levado em consideração da linha 1 até a 30, sem discussão. Agora, algumas coisas que vocês devem se atentar foram erros que eu percebi no texto de vocês, né? De alguns, né? Todo mundo aí tem erros nos textos, mas esses são erros muito comuns, tá? De vocês e de outros alunos que prestam o Enem, tá? Até eu mesma devo ter cometido algum desses erros. Enfim, então é bom vocês se atentarem. Estar sempre atualizado sobre dados e acontecimentos, tá? É muito importante vocês estarem por dentro de tudo, como se fosse uma aula de atualidades, tá, gente? Por isso que eu até abri uma sala no Classroom, caso você não esteja, pode entrar em contato comigo, que eu vou te passar o link. Nessa sala do Classroom, eu vou tentar sempre passar uma atividade para vocês pesquisarem sobre o tema que vai ser proposto, para vocês realmente terem um conhecimento, tá? Então é muito importante vocês estarem atualizados. Então pesquisem, leiam jornais, assistam jornais, só que lembrem-se de sempre seguir fontes confiáveis, tá, gente? Senão vocês podem cair em fake news e aí, né, pode atrapalhar bastante. Se informe sobre os possíveis eixos temáticos. Então, o que poderia cair sobre saúde? E sobre educação? Sobre entretenimento? Sobre política? Sabe? Para vocês terem uma noção.
Utilizar os conectivos entre os parágrafos corretamente. Nós também teremos uma aula só sobre coesão, coerência, e eu vou dar uns exemplos de conectivos interessantes que vocês podem usar. Mas, por enquanto, eu peço para que vocês tentem colocar os conectivos sempre, pelo menos no começo do parágrafo de vocês. E utilizem pelo menos os conectivos que vocês já conhecem, para vocês não correrem o risco de utilizar errado. Mas usem, que é um diferencial. Então, eu vou estar cobrando isso também. Escrever de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Na nossa primeira aula, nós vimos que a primeira competência avaliada é só em relação a isso, então revisem o texto de vocês, gente, para ter certeza que vocês não tiveram erros bestas, erros de ortografia, acentuação, pontuação, concordância, nominal, verbal, tá? Se ali dentro do seu texto você usou as palavras corretas, se você quis dizer, você está querendo dizer algo, se você utilizou a palavra certa, está dentro do contexto, tá? Para não correr risco de perder muito ponto. É uma coisa que vocês conseguem arrumar, tá bom? Respeitar os direitos humanos, né, gente? Não vamos lá colocar na nossa proposta de intervenção que a solução é matar todo mundo, botar fogo na casa do amigo, tá? Eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso, mas só para lembrar vocês. Não construir períodos longos, tá? Tive muito desse problema, que a pessoa vai e escreve um parágrafo corrido sem um ponto final, só lá no finalzinho do parágrafo. Escreve 6, 7 linhas e nada de ponto final no meio. Então vamos começar a prestar atenção nisso, gente. Contem os pontinhos finais de vocês, tá? Contem pelo menos uns 2, 3 pontos finais por parágrafo, tá bom? Porque senão o seu texto ele vai ficar cansativo, ele vai ficar confuso, porque uma palavra vai se amontoando com outra, e aí o corretor tem que ficar voltando para ler se é isso mesmo que está querendo dizer, se eu entendi certo. Então, construam aí períodos, tá? Menores por parágrafo. Vou cobrar isso também agora, vou começar a cobrar mais. Não fugir do tema, gente. Se o tema foi proposto em A, não escreve B e nem A,1. É A, pronto, acabou, tá? Então, assim, como na nossa primeira proposta, teve alguns casos disso, gente, tipo, a proposta era sobre sexualidade e adolescência, eram os desafios da sexualidade durante a adolescência. Mas é bom você se atentar aos textos motivadores, porque ele vai te dar um eixo, tá? Vai te dar uma direção. A sexualidade que a redação pedia era a questão de sexualidade, relações sexuais, conversa com os pais sobre isso, conversa em sociedade sobre isso. Teve muita gente que puxou para a sexualidade em relação de relações homoafetivas, tá? Em relação a isso. E não era isso, tá? Então, atentem-se a isso, gente, porque isso zera a redação. Vou falar ali na frente. E faça o rascunho dessa redação. É importante fazer o rascunho, porque a partir do rascunho você consegue identificar erros de ortografia, por exemplo. Você consegue fazer melhorias no seu texto, tá? Então é importante fazer o rascunho. E aí, cuidado para não zerar, né? Aqui são alguns tópicos que zeram a redação. Como a fuga do tema, que eu acabei de citar. Escrever menos de 7 linhas, que eu também falei lá no começo. Cópia dos textos motivadores, gente. Não copiem os textos motivadores. Isso conta como plágio, tá bom? Então, não copiem. Os textos motivadores, o próprio nome já diz, tá? É o texto, ele vai motivar vocês. Ele, igual eu falei, ele vai dar uma direção para vocês. Mas você não pode se apoiar completamente nele. Então, não copiem os textos motivadores e sempre que possível, saiam daquela argumentação parada ali dos textos motivadores, tá bom? Saiam disso, gente. Lá no desenvolvimento eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, na nossa aula sobre desenvolvimento da redação, mas saiam desse mundinho fechado do texto motivador, tá? Porque o corretor, ele quer mais de você. Ele quer saber se você tem repertório, então sai dali, gente. Usa só para ter uma noção mesmo e já era. Texto predominante em língua estrangeira, né? Como já dizíamos. O texto é em português. Se você for escrever algum termo, palavra, assim, em outra língua, tente colocar ele entre aspas, colocar o significado logo do lado entre parênteses, tá bom? Não obediência ao gênero, também é uma coisa que zera, mas eu acho que não é um dos principais critérios, porque
principais critérios não, né? Um dos principais pontos que zero, porque acho que todo mundo aqui sabe, né, como eu já falei lá no início, o gênero é dissertativo argumentativo, então você não vai chegar lá no Enem e escrever uma narração, você não vai escrever uma crônica, entendeu? É isso. E a folha de redação em branco, gente. É muito importante fazer o rascunho, mas desde que você tenha o seu tempo ali organizadinho. Se você sentir que você não tem tempo para escrever o rascunho e passar a redação a limpo, opte por fazer a redação, tá? Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre um método de organização de ideias. E às vezes é até melhor para você, dependendo do seu tempo, organizar suas ideias e já fazer a redação, para não correr o risco de deixar a folha de redação em branco. Porque se você fizer o rascunho e não fizer a redação, eles não vão corrigir nada. É como se você não tivesse escrito sua redação. Então, não deixe a folha de redação em branco, a folha oficial. Bom, gente, a nossa aula de hoje foi isso. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Caso não tenha ficado, entre em contato comigo pelo grupo, tá? Que eu vou estar tirando todas as dúvidas. A nossa redação dessa semana, eu não liberei para vocês ainda, gente, não coloquei a foto aqui, porque da última vez a gente teve muito caso de vocês fazerem a redação antes da aula. Na última semana, não teve problema em relação a isso, porque eu não dei nenhum conteúdo para ajudar vocês a escrever. Mas hoje, a partir de hoje, vão começar os conteúdos. E eu preciso que vocês assistam às aulas para fazer a redação. Então, a redação ela só vai ser liberada no dia da postagem. No caso, hoje, vai ser liberada a proposta, tá bom? Então, a nossa redação vai ser sobre obesidade. E aí, eu também vou liberar uma atividade no Classroom, igual eu falei, para vocês pesquisarem sobre o tema, tá? Para começar a desenvolver melhor a argumentação. E é isso. Não esqueçam do prazo, gente, de verdade. Eu não vou ficar abrindo prazo extra. Eu vou dar uma semana para vocês. Se é uma semana, tá bom? Não deixem para entregar de última hora, porque vocês podem ter problema com o sistema. E aí não vai ser legal, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida, entre em contato.